Pai Celestial, Santo Espírito de Deus, maravilhoso. O Senhor conhece tudo, no mais profundo de cada ser humano. E conhece muito bem as necessidades de cada um. Quantos corações aflitos, meu Pai. O coração de uma mãe por um filho que está nas drogas. Quantas mulheres, Pai. Um marido que está no alcoolismo. Quantos pais vendo seus filhos, Pai, que procuraram uma vida fácil e estão envergonhando a família toda. E o pai sofre por esse filho, pelo seu futuro, teme pelo seu futuro. Então, Senhor, só o Senhor pode endireitar os caminhos, transformar o coração. Mas sabemos que é necessário ouvir a Tua palavra. Então, que o Senhor ajude, Pai, a esses pais, a esposa, ao marido, a cada um. Que o Senhor ajude, Pai, dando entendimento, fortalecendo o coração, tomando pela mão. E assim, Senhor, cada um possa contemplar a Tua obra. Porque o Senhor diz, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Pai Celestial, hoje neste estudo sobre o Teu Santo Espírito, vamos contemplar as coisas maravilhosas, as obras que só o Senhor pode fazer, ouvindo e recebendo no coração as Tuas palavras. Fala conosco, Senhor. Fala ao coração dos Teus filhos, do Teu povo. Entra com a Tua bênção nessa casa, Senhor. Que a paz entre nessa casa e passe a reinar, Senhor, em cada cantinho. E que esses pais vejam seus filhos entrando, Pai, seu filho, sua filha. Mas entrando, Senhor, verdadeiramente para a comunhão familiar. E agora na palma da Tua mão. Nosso Deus, é o nosso pedido. E guarde essa família, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus? Então vamos lá. Bom, todo cristão, homens e mulheres de Deus, todo cristão consciente, sabe que na eternidade só existem 2 lugares, certo? Igreja, quais são os 2 lugares? Céu e inferno. Muita gente não acredita, muita gente zomba, muita gente segue uma linha religiosa de um terceiro lugar, mas as Escrituras Sagradas, né, esclarecem com simplicidade. Só há 2 lugares, céu e inferno. Muito bem. Tem até aquela parábola que Jesus criou, não vamos falar dela hoje, agora, né, do rico e do Lázaro. Que o rico não queria saber de Deus, não queria saber de nada, as coisas de Deus, né? Embora ele fosse judeu, porque o Senhor, ele está no inferno e vê Abraão no lugar de Deus, né? Que Abraão representava Deus. Ele diz assim, pai Abraão, manda que Lázaro, né? Molha a ponta do seu dedo na água e refresca a minha língua. Pai Abraão, manda que Lázaro vá na casa dos meus pais. Eu tenho 5 irmãos para que não venham para este lugar de tormento, né? Aí ele vê Lázaro nos braços do pai. Aí ele diz assim, para que não venham para este lugar de tormento. Fala lá, diz para falar com os meus irmãos, né? Aí o Senhor Deus diz assim, filho, lembra que na terra, filho, tiveste os teus bens e tal, ou seja, você não quis saber de nada. E assim está a nossa sociedade em grande parte, tá? As pessoas estão sendo arrastadas, né? Num curso social, num curso, né, até individual, mas de uma forma assim, dentro do eu. E é triste saber que a humanidade, grande parte, a maioria, está vivendo sem Deus. Então, gente, olha só. Vamos aqui, tá, ouvir os conselhos do Espírito Santo nas Escrituras. O Espírito Santo, ele quer falar ao coração de cada um dos seus filhos, do seu povo. Mas tem que recebê-lo, tem de ouvir a palavra. Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus. Concordam em tudo nas Escrituras, literalmente. Agora, gente, há cristãos que, tendo encontrado a Jesus e conscientes dessa gravidade de na eternidade só haver céu e inferno,
A pessoa quer, numa ansiedade absurda, que a família se converta da noite para o dia. E não é assim. Ou até pode ser, se houver uma preparação. Mas não adianta querer na força. Tem famílias, irmãos, que tem um cristão que ele grita, ele berra, tem que aceitar, e está na Bíblia. Está adiantando? Não está. Então vamos aqui entender algumas coisas. Bom, em primeiro lugar, nós vamos no livro de Zacarias, que fica antes de Mateus. Vamos dar uma olhadinha no livro de Zacarias? Antes de Mateus, temos Zacarias. No capítulo 4, no versículo 6, no capítulo 4, no versículo 6, diz assim, vai comigo? E respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, hoje a nós, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Olha aí. Gente, pregar é necessário. Mas você pode pregar a uma pessoa com o coração inteiramente fechado, revoltada, no momento até de contenda? Claro que não. E tem gente que vive fazendo isso. Você tem que se converter, você tem que ir para a igreja, você tem que aceitar Jesus. Não é assim. Tem os momentos para falar. Mas esses momentos, irmãos, esses momentos eles serão preparados justamente pelo Espírito Santo. O que precede a isso? O que precede esse momento de falar, de pregar? Uma busca de quem é de Jesus. Se você não busca para você, não se enche do Espírito Santo, você não vai ter o discernimento do momento e do que falar. Aí fica forçando a barra, fica gritando, fica pressionando. Isso só está piorando a situação. Eu não estou dizendo que não se deve falar, que não se deve alertar, mas tem um momento propício, preparado, irmãos. Adianta a pessoa com o coração fechado ficar com raiva e soltar a língua e piorar a situação. Então atenta comigo, porque essa aqui é a base hoje. Olha só, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é tudo que envolve as coisas de Deus, tudo que envolve coisas da vida. Serve para o seu trabalho. Tem gente que quer se impor pela força. Não. O Espírito Santo trabalha, irmãos, na vida de quem é de Jesus, quando leva uma vida em comunhão com Deus. Aí, vamos então agora a outro grupo, dos religiosos. Não, porque está escrito, está escrito, está escrito. Evangelho de João, capítulo 16, vai comigo. Versículo 7 e ao versículo 9. Tá? A gente pode até estender para o 10, que faz parte. Vai comigo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Eu estou lendo o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. Amém, igreja? Amém. Todavia, vos convém que eu vá. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, estamos revendo isso aqui que demos no início. E quando ele vier, convencerá o mundo, quem está no mundo, sem Jesus, do pecado, da justiça e do juízo. Está vendo aqui? Quem é que vai convencer a pessoa? O Espírito Santo. E é por força? Violência? Então já entendemos.
Assim como Jesus é manso, o Espírito Santo é manso. Diga para o seu irmão, o Espírito Santo é manso. Diga para a sua irmã, o Espírito Santo é manso. É simples, mas não é forte. Sim ou não? Aí, os religiosos são assim. Eu sou o evangélico, o crente religioso. Não, mas está na Bíblia. Está na Bíblia que o Espírito Santo convence quem está no mundo. Então, é você mesmo, você está no mundo. E continua dando pancada. E quer que se converta. Está aproximando ou afastando? Então, vamos à forma. Porque o que faz é... Atenção, faça uma massa de bolo, faça 3 medidas, 3 medidas, e separe 3 formas, uma no formato estrela, uma no formato quadrado e uma no formato redondo. Enche essas formas, leve ao forno, prontinho, tire. Apresente para alguém e diga, escolhe. Ah, esse estrela, né? Uma estrela deve estar saboroso. Aí você assim, come um pedacinho. Aí come um pedacinho. Você assim, come agora do quadrado. Ué, mas tem o mesmo sabor? Aí você, come um pedacinho do redondo. E mantém a mesma coisa? Pois é, irmãos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se a pessoa parar e ouvir a palavra, ela vai receber uma nova forma. É isso que faz a diferença em ministérios. Porque tem gente que quer na força. Não vai na força. Vai na forma que o Espírito Santo ensina. Porque a palavra é uma só. A gente tem que aprender da Bíblia. A forma pode variar. Ministérios diferem de forma, mas a palavra tem que ser uma só. Então, se queremos ganhar família, vamos ouvir a palavra. Ela é a mesma. Deu para esse exemplo? Quem vai convencer é o Espírito Santo. Agora, olha só, gente. Quem está buscando a salvação da sua família precisa, primeiramente, já dar os frutos do Espírito Santo. Porque se aquela pessoa da tua família trabalha numa certa empresa, onde tem um ou mais evangélicos de Jesus, que vivem de uma forma escandalosa, só falam besteira, têm medo de tudo, elas não têm referência de Cristo. Como o Espírito Santo vai convencê-las através deles? Não tem como. Então, nós precisamos dar os frutos que Deus espera. E isso implica numa nova forma. Então, nós éramos de um jeito, agora somos de outro. E a família tem que ver essa nova forma. Tem que ver aquela pessoa que gritava, que berrava, que escandalizava. Agora é uma pessoa calma. Agora tem domínio próprio. Agora é uma pessoa mansa. Porque agora é de Jesus. Então, olha bem. Ela agora é uma nova criatura em Cristo. O Espírito Santo já vai poder convencer. Mas para ela se converter, vai precisar ouvir a palavra de Deus. E aí? Então eu quero trazer a vocês hoje um exemplo lindo, belíssimo, de um homem que era um militar, e que tinha soldados a seu serviço até na vida pessoal, particular, que isso era comum no tempo do Império. E eu quero mostrar a vocês, tá, a preocupação que ele teve pela salvação da sua família. Mas como o Espírito de Deus veio a ele através de um anjo. Vai comigo em Atos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. E agora aqui, como nós vamos ter assim várias leituras para um entendimento bom,
Nós vamos iniciar de 1 a 8. Atos capítulo 10, de 1 a 8. O título diz o quê? O centurião Cornélio. Dá uma paradinha. Um centurião, naquele tempo, irmãos, seria equivalente à graduação de um capitão. Então era um oficial, certo? Então olha comigo, vai. Nós vamos aos 8 primeiros versículos. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Dá uma paradinha. Aqui já está apresentando a forma como ele vivia. Ele era o equivalente a um capitão. Você vê que ele era um homem temente a Deus. Observe isso comigo. Está aqui, ó. Eu li o versículo 1, versículo 2. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa. Todo mundo via que ele tinha um respeito total por Deus. E todo mundo via dentro da casa dele que ele orava. Ele era um homem de oração. Então ele dava frutos e orava. Mas vocês sabiam que ele não conhecia Jesus? Ele não conhecia Jesus. É incrível, ele não conhecia ainda Jesus. Mas ele orava a Deus, ele orava continuamente. Fazia coisas boas. Então a família via o comportamento dele e via que ele era um homem de oração. Então ele em casa, ele tinha aquele respeito da família. Versículo 3. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? Dá uma paradinha. Você vê que o anjo vem na hora que ele está orando? Observamos isso? É importantíssimo, tá? Então, versículo 4 ainda. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Eita, agora a coisa é profunda. O anjo está noticiando a ele que as orações que ele tem feito e o dinheiro que ele tem investido para ajudar as pessoas entrou no céu. Que o Espírito de Deus está observando. Ele agora já está ciente, ele está ciente. Olha só, o anjo está trazendo essa notícia para ele, que ele é muito observado no céu. Quantos de vocês têm essa certeza? Por que às vezes não se ora, irmãos? Por que as orações às vezes são tão fraquinhas? Por que às vezes os problemas impedem de orar? Não consegue abrir o coração? Por que não se dá mais valor aos momentos de oração? Se sabemos que entramos no céu, que Deus está atento, que os anjos são testemunhas. Atenção, igreja. Que os anjos são testemunhas de todo o nosso comportamento e nos observam em extremo quando estamos orando. O próprio Deus, o Senhor Deus, recebeu cada oração desse homem. Ele levava uma vida de oração. E aí, pois é, irmãos, muita gente quer a salvação da sua família, mas não ora nem por si, para não errar, para dar frutos. Quanto mais pela família, para que Deus, o Espírito de Deus, prepare o caminho de cada um. Porque se a tua família não quer ouvir você, não quer ouvir a palavra de você, de repente vão ouvir de outra boca. E eu paro aqui para te dar um testemunho. Há muitos anos atrás, uma mãe de um jovem que era caseiro, tranquilo e super estudioso, o menino entrou na faculdade e o comportamento mudou completamente. Tempo de aulas presenciais 100%. O menino passou a sair fim de semana, virar para a mãe: Mãe, os colegas hoje vão estar reunidos, vai ter uma festa na casa do fulano, vai todo mundo e tal, tal. Em menos de um mês, ela vê aquele filho chegando de madrugada bêbado. Nunca tinha bebido bebida alcoólica. Ela entrou em desespero.
E ele conversando com a mãe, fala muito de um colega que era muito farrista, muito fanfarrão, e que era quem mais colava com ele na faculdade. E esse colega que puxava ele para essas farras, e até para outras coisas sujas, tá? Assim, de prostituição. E a mãe ficou horrorizada. Essa mãe também nos ouviu e veio falar comigo, pastor, eu escutei a senhora falar que tem um poder que vem do céu quando a gente liga e desliga alguma coisa. Me ensina isso, por favor, porque eu tenho que desligar um colega do meu filho de uma amizade que está séria. Eu tenho que desligar. Aí eu não senti isso no coração. Como é que pode, né? Eu disse, a senhora está aqui porque a senhora ama muito seu filho, não ama? Pastora, é meu único filho. Amo demais, de paixão. Eu disse, esse colega do seu filho, ele tem mãe? Tem. Pois ela com certeza também tem o mesmo amor pelo filho dela. Por que a senhora não adota o filho dela nas suas orações? Quando a senhora orar pelo seu filho, ora pelo filho dela. A senhora não conhece a mãe? Conhece? Não. Mas ele tem mãe? Tem, meu filho fala. Eu falei, então a senhora faz o seguinte. Certamente essa mãe nem é de Jesus. A senhora ora pelo filho dela. 6 meses depois, essa moça era de outra igreja. Passou a vir só para orar pela família. 6 meses depois, ela vem falar comigo. Pastora, meu filho está chateado. Seu filho está chateado. Meu filho está chateado. Diz que não quer mais a amizade do fulano, porque o fulano agora é evangélico. O colega se converteu primeiro que o filho dela. Esse é um dos testemunhos que eu tenho, irmãos, desse propósito, desse trabalho. E ele leva a Bíblia para a faculdade e ela disse, eu vou usar as palavras do filho dela, tá, irmãos? Eu não quero ser amigo dele mais. Estava uma amizade boa, agora ele só quer ler a Bíblia para mim. Ele é outra pessoa. E ela disse, eu por dentro vibrando. Aí o que eu faço? Continua orando pelos dois, continua orando. E agora a senhora vai proibir o diabo de entrar nessa amizade, porque o diabo levantou uma barreira. E ela continuou. Bom, irmãos, certo dia quem está no meu culto? Ela, o amigo e o filho. O próprio filho convidou o amigo, pelas palavras que a mãe levava para ele. Ele disse, não, eu queria só que você ouvisse. E aí o filho aceitou Jesus comigo. Inclusive, na hora que ele ficou de pé, ele caiu manifestado. Não valeu a pena sentir no coração o que o Espírito de Deus queria? Então, eu vou continuar lendo, vamos lá. Versículo 5. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Dá uma paradinha aqui. Olha bem, o anjo está conversando com Cornélio. Por quê? Porque ele é um homem de oração, mas não conhece Jesus. Ele é um homem bom, mas não conhece Jesus. E aí, o anjo diz para ele que ele mande chamar o apóstolo Pedro. Para que chamar o Pedro? Se o próprio anjo está ali. Porque a pregação do evangelho foi dada aos seres humanos, não a anjos. O anjo não foi para pregar para ele. Foi lá para levar um recado do céu, do próprio Deus. De que as orações dele e o que ele fazia de bom, tudo que ele fazia, estava entrando no céu. Enquanto o cristão não tiver essa certeza, as orações serão inseguras, as orações serão escassas, as orações serão fracas. E isso atrasa a conversão da família. Por quê? Vai comigo. Aí, pessoal, nesse espaço de tempo, aí ele tem soldados a serviço dele, tá? Vamos aqui, deixa eu passar para vocês, porque é muito longo isso aqui, mas não vamos ler tudo, claro. Deixa eu passar para vocês. Aí o Cornélio, o centurião, manda os 2 soldados, o soldado e um servo dele, pessoas que estão a serviço dele, lá no tal endereço que lhe foi dado para chamar o Pedro. E o Pedro
É muito interessante isso aqui. O Pedro está nessa casa de trabalhava com couro, não é? Curtindo couro. E aí ele está na casa desse moço, dessa pessoa. Aí o Pedro está lá e está quase na hora do almoço. Ele está com fome, mas enquanto preparam a comida, ele vai orar. Olha que coisa linda isso aqui, olha só. Versículos de número 9 e 10. E no dia seguinte, indo ele em seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Quase a hora 6, dá uma paradinha. Os discípulos eram homens de oração, né, pessoal? Homens de oração. Então ele subiu ao terraço enquanto esperava o almoço. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos e viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas vindo para a terra, no qual havia todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez lhe disse a voz: não faças tu como ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Dá uma paradinha. O que acontecia? Os judeus, pela lei de Moisés, tinham restrições quanto à questão de alimentação, de comer animais. Os animais que eram considerados imundos, pela lei de Moisés, eles eram proibidos de comer. O que o Espírito Santo fez com Pedro? Bom, o Pedro estava direcionando a pregação para os judeus. E Deus queria que ele pregasse para qualquer pessoa, que todos sejam salvos, fossem salvos. Deus deu isso para ele, essa visão, quer dizer, come. Ele disse: não, Senhor, eu nunca comi coisa imunda. Porque esse soldado que vem da casa do Cornélio vai chegar para o Pedro e vai dizer assim, vai contar tudo para ele. Olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui. Versículo de número 29. Vamos no 29. Pelo que sendo chamado, Pedro já chegando, diz assim: vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até a esta hora, orando em minha casa a hora 9, 3 horas da tarde. E eis que diante de mim se apresentou um varão com veste resplandecente, o anjo. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas estão em memória diante de mim. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por nome Pedro. Este está em casa de Simão, curtidor, junto ao mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é. Então dá uma paradinha. Se Deus não desse aquela visão para o Pedro, ele ia ficar com receio. Mas, Senhor, eu vou pregar para essas pessoas? Eles não têm nada a ver com a lei de Moisés? Eles não têm nada a ver? Olha bem, aí Deus preparou Pedro para dizer: você vai pregar para quem eu disser, você vai pregar para todo mundo. Jesus não disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura? Então todo ser humano tem direito de ouvir a palavra viva de Deus e ser salvo, e receber paz, e receber bênçãos, e ter a garantia do céu. Agora eu quero mostrar para vocês, irmãos, o comportamento desse homem, a preocupação dele com a família. Por quê? Olha só. Aí Pedro vai começar a pregar para ele. Mas o que aconteceu? Olha bem, deixa eu mostrar para vocês, voltando agora, do versículo 23. Olha só. Então, versículo 23, Atos 10, 23. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em sua casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns varões de Jope. Agora, olha comigo 24, vai comigo. No dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais. Ele convidou
toda a família dele e os amigos mais chegados. Por que os amigos mais íntimos e não outras pessoas? Porque amigo íntimo, irmãos, você tem liberdade de falar. E tem gente que não se importa em falar de Jesus para os amigos mais chegados. Nem se preocupa se aqueles amigos irão para o inferno. O que eu quero mostrar é que ele era um homem de oração. Por ser um homem de oração, o caminho dele estava preparado. O Espírito de Deus estava atento. E como ele era um homem de oração, o próprio Espírito de Deus trabalhou para que toda a família quisesse ouvir. Todos foram para a casa do Cornélio. Estão esperando Pedro, que vai pregar sobre Jesus. Quanta gente, meu irmão, não ora por si mesmo, os frutos não são agradáveis aos olhos dos familiares e querem que a família se converta. Você vê que o grande peso está quando Deus diz que esse homem era temente a Deus. O grande peso está quando a Bíblia diz que ele era um homem de oração. Se você ora na sua casa, até a atmosfera da sua casa tem a unção de Deus. Mas tem gente que não se importa com isso. Se você ora e tem uma fé, uma chama de fé firme, o Espírito de Deus está trabalhando. Então não é por força, nem por violência. Esse homem, ele põe a família inteira para ouvir a palavra. Ele conseguiu isso pelos seus méritos? Não. Você vê que o anjo veio até ele. Ou seja, o céu estava atento a ele. Os céus trabalhavam na vida dele. E agora, aí ele vai ensinar quem é Jesus. Olha que coisa tremenda. Agora eu quero levar vocês ao versículo 44, porque todo mundo naquela casa está sentadinho ouvindo a palavra que Pedro está pregando. Olha para cá, pessoal. Pedro era algum erudito? Pedro era algum professor, né, de nível superior? Pedro era um pescador, irmãos. Pedro era um pescador, mas era um homem cheio do Espírito Santo. Então vai comigo, 44. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Olha aí, gente. Em algum lugar, se você tem levado uma vida de oração, o seu Deus já preparou alguém para pregar para o teu familiar. Mas a pergunta é, levamos realmente uma vida de oração por nós mesmos e pela família? Você vê que o Cornélio abrangeu os amigos íntimos. Ele não queria ver nenhum amigo perdido. Ele queria que todos ouvissem a palavra. Irmãos, tem muitos membros aqui que nunca convidaram um amigo para vir num culto, irmãos. Nunca. Nunca. Versículo 44 de novo. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Está vendo, irmãos, a ligação? Vocês estão vendo a ligação? Se não dá ouvidos à palavra de Deus, não tem comunhão com o Espírito Santo. Mas qualquer um que ouve, essa família nunca tinha ouvido falar de Jesus, porque o centurião não conhecia Jesus. E o Espírito Santo já caiu, está todo mundo de coração aberto. Por quê? Porque ele levava uma vida de oração. E Deus atendeu as orações dele. Isso não é incrível? Versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão, os judeus, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Olha aí, pessoal, o Espírito Santo se derramando sobre todos os que ouviam a palavra. Olha a importância de você encontrar uma pessoa na rua, ter uma oportunidade ali ímpar e falar de Jesus para aquela pessoa. O Espírito Santo está sobre. O Espírito Santo está ali. Às vezes não se atenta para isso. Versículo 46. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus.
Olha só, respondeu então Pedro: pode alguém, eles questionaram Pedro, por que você está pregando para essa gente? Por que você está pregando para quem não é judeu? Por que você está falando de Deus para eles? Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Irmãos, isso aqui é lindo. Você vê, as orações de Cornélio entraram no céu. Deus preparou tudo, o inspirou. O Pedro prega, ele reúne a família toda e os amigos. A pregação foi recebida, a palavra foi recebida de todo o coração, que o Espírito Santo se derramou. Depois que eles foram batizados do Espírito Santo, foi que eles foram batizados nas águas. Pedro disse: agora vai lá e batiza nas águas. Ou seja, a obra foi perfeita. Mas o que precedeu? O que teve antes? As orações de Cornélio. Glória a Deus. Obrigada, Jesus.